Olá, vamos aqui continuar a nossa caminhada, a nossa trajetória aí nas tendências pedagógicas e hoje eu vou trazer sobre a tendência libertária, né? Hoje nós já vamos entrar agora nas tendências progressistas. Até agora nós tínhamos falado da tendência tradicional, da renovadora e da renovadora não diretiva, né? Ou seja, a renovada ou renovadora progressivista e a renovada ou renovadora não diretiva. E depois, por último, nós falamos da tecnicista. E aí nós encerramos a parte das tendências liberais. Eu estava devendo para vocês um quadrinho aí, né? Das tendências pedagógicas mais visível, com uma resolução melhor. Eu acho que agora vai dar para vocês poderem enxergar e anotarem legal. E hoje nós vamos entrar no ramo das tendências progressistas. Vou falar da tendência libertária. O que foi, né? Nas tendências progressistas nós temos a libertadora e a libertária, que nós não podemos de jeito nenhum confundi-las, porque não são a mesma coisa, embora tenham pontos em comum. E a crítico social dos conteúdos ou histórico crítica, que vai ser que nós vamos comentar por último. Para começar a falar da tendência libertária, nós, como sempre, eu gosto de trabalhar aqui no canal, sempre dando aí um panorama, né, um contexto histórico do surgimento dessa tendência e os seus pontos principais dentro desse contexto. Lembra quando a gente falou lá no vídeo de tendências renovadas, né? Que em 1743, com a Revolução Francesa, nós tivemos aí a inauguração do modernismo, a inauguração da Idade Moderna, né? Um movimento de busca de conhecimento em relação à forma da sociedade ser, a forma dos poderes estarem, né, divididos e vigorarem na sociedade. E eu também falei que isso tudo respinga na educação. Então nós tivemos aí, com a Revolução Francesa, com a ampliação dos ideais da Revolução Francesa, né, com a divulgação dos pensadores, dos pensamentos, com esse olhar, né, que a Revolução Francesa trouxe para a sociedade acerca de muitas coisas. A Revolução Francesa trouxe para a sociedade um olhar acerca da religião, onde Deus não está mais no centro, né? Nenhum Deus, nenhum Senhor. Então, tudo aquilo que era dominado pela religião, inclusive a educação, vai ser questionado a partir de então. E aí você vai ter o surgimento do humanismo. Se Deus não está no centro, quem é que está no centro? O homem. Quando eu coloco o homem no centro, eu vou desenvolver uma sociedade humanista e vou desenvolver pedagogias humanistas para atender essa sociedade que agora não tem mais Deus no centro. Então, aí eu fui lá e falei da pedagogia renovada e renovadora, né? Sendo que nesse mesmo contexto aí da Revolução Francesa, caminhando um pouquinho mais pelos anos de 1800, que a Revolução Francesa foi em 1743. Então, para o início de 1800, você tem poucos anos, né? Onde vários debates foram sendo construídos, vários questionamentos foram sendo feitos acerca das injustiças sociais, dos problemas sociais, acerca das autoridades, né, vigentes, acerca do modelo político vigente. Tudo isso vai gerar pensamentos, vai gerar pensadores, vai gerar movimentos sociais, vai gerar movimentos filosóficos e tudo isso vai sempre culminar em uma tendência pedagógica, porque quando você fala de uma mudança na sociedade,
Então você vai lá na educação, eu já falei isso 1000 vezes e eu vou sempre repetir, que você vai lá na educação e vai tentar construir uma educação que faça jus ao que você, ao tipo de sociedade que você está defendendo ou buscando ou tentando manter. E nesse pano de fundo aí, né, mais ou menos paralelo com a pedagogia renovada, nós tivemos um outro movimento, que é o movimento da pedagogia libertária. Então, para poder entender a pedagogia libertária, primeiro nós precisamos entender um pouquinho sobre um outro movimento que é o anarquismo, tá? Que é o socialismo libertário ou anarquismo, que teve dois grandes pensadores aí principais, que foi o Proudhon, um francês, e o Mikhail Bakhtin, né? Isso lá pelo meado dos anos 1800. E aí foi esses pensadores trouxeram algumas ideias para combater o capitalismo vigente, né? A gente já sabe, a gente já entendeu que quando eu falo de tendência liberal, estou falando de manutenção do capitalismo. E quando eu falo de tendência progressista, eu estou falando de luta contra o capitalismo, resumindo, é mais ou menos isso. Então, a tendência libertária é uma tendência progressista que tem as suas origens no movimento anarquista, né? Uma alternativa, o anarquismo era uma alternativa crítica e radical ao capitalismo. Então, o que o anarquismo defendia? O anarquismo nasceu de uma revolta contra as injustiças sociais, né? Ou seja, você vem da Revolução Francesa que explodiu em 1743 e começou a mudar, de certa forma, o mundo, né? Nós passamos da Idade Média para a Idade Moderna nessa ocasião, e todos os pensamentos acerca do ser humano, acerca de Deus, acerca da sociedade, acerca dos padrões da sociedade, dos lugares na sociedade que cada indivíduo ocupava, começaram a ser questionados. E as pessoas começam a pensar, escrever e influenciar. Então, nesse pano de fundo, nasceu mais ou menos aí o anarquismo. E o anarquismo era pautado, o que o anarquismo defendia? Uma sociedade livre, igual, onde você não teria nenhum tipo de autoridade, nenhuma instituição para comandar essa sociedade, né? Você não teria mais a igreja e nem o Estado, mas os próprios indivíduos, de uma forma democrática, iam autogerir a sociedade, né? Compartilhar as responsabilidades, compartilhar os problemas, compartilhar as soluções e construir aí essa sociedade. Então, para uma sociedade assim, a pedagogia tradicional, que é justamente baseada na autoridade, na ideia de autoridade do professor, ou na ideia de que você está ali para receber um conhecimento que alguém vai te passar, ela já não servia mais, né? Para o anarquismo, você precisa de um outro modelo de educação. E aí esse outro modelo de educação que surge do anarquismo é a tendência libertária, tá? Que o caráter anti-autoritário era muito forte, muito acentuado, né? O anarquista, ele não admite nenhum tipo de autoridade. Ninguém manda em ninguém. Ninguém determina o que ninguém vai fazer. Ninguém decide alguma coisa sozinho para todos os outros. Isso era o que o anarquismo defendia. E o anarquismo ganhou espaço na Europa. O anarquismo, ele influenciou sindicatos de trabalhadores, influenciou muito a classe operária europeia, né? E influenciou também o pensamento acerca da educação de certa forma. Ou seja, você vai ter uma sociedade que precisa de um indivíduo, que é a educação tradicional, que se fundamenta na figura de autoridade do professor e das instituições, não serve. Aqui a gente tem
uma total repulsa, um total negar de qualquer tipo de autoridade e de qualquer tipo de controle por parte de alguma instituição, seja ela qual for, até mesmo que seja a escola. E aí o anarquismo chegou no Brasil. Como que o anarquismo chegou no Brasil? O anarquismo chegou no Brasil junto com os imigrantes europeus, né? A gente sabe que depois, né, da ocasião da libertação dos escravos, né? Não sei se o termo é esse mas da questão do fim, né, da escravidão no Brasil, você teve a mão de obra europeia que veio. Os imigrantes vieram muitos europeus. Isso, né, o anarquismo estava florescendo, fervendo na Europa. Esses europeus vieram e trouxeram o anarquismo para cá, os pensamentos, os ideais anarquistas para cá. Fundaram seus sindicatos, né, fizeram os seus movimentos, as suas revoltas e também acabaram influenciando a educação. Lá na Europa, a gente tem o exemplo de uma escola, né, fundamentada na tendência progressista libertária, que foi a escola moderna, e com a vinda dos imigrantes europeus para cá e a entrada do pensamento anarquista no Brasil, então você teve aqui também a implementação de algumas escolas baseada no modelo da escola moderna, né? E aqui a gente agora vai entender o que quer dizer a tendência progressista, em que ela consiste, né? Por que ela é diferente da libertadora? Porque ela é uma tendência que surgiu aí no mesmo pano de fundo, mais ou menos, da tendência renovada, e ela não foi apoiada, vamos dizer assim, pelos governos, por exemplo. A gente teve o Manifesto dos Pioneiros, em 1934, mas a pedagogia renovada ela já estava sendo vista, falada, comentada anteriormente a isso, né? Desde lá dos meados de 1800, mas ela recebeu um apoio, ela recebeu um pouco mais de visibilidade por parte dos governos vigentes. Por quê? Porque a tendência renovada teve a influência da Revolução Francesa, dos ideais modernistas, no sentido de valorizar o ser humano, a psicologia, a subjetividade, mas ainda permanecia aquela ideia de que esse ser humano estava sendo preparado para trabalhar, colaborar, interagir, contribuir na sociedade vigente. A tendência libertária não quer a manutenção da sociedade vigente. A tendência libertária pretende, né, através da educação, transformar a sociedade em um outro tipo de sociedade, onde você não vai ter, por exemplo, a propriedade privada, onde você não vai ter a autoridade nem do Estado e nem da Igreja, onde você vai ter um compromisso social baseado na solidariedade, onde todas as responsabilidades são divididas, onde todas as conquistas são compartilhadas. Não é baseada na competição, mas é baseada na colaboração. Então, a tendência progressista libertária, ela não tem a intenção de fazer uma revolução imediata dos poderes. Ela pretende transformar a mente do indivíduo, a forma do indivíduo enxergar a si, a forma do indivíduo enxergar o outro, a forma do indivíduo enxergar a sociedade, e então esses indivíduos, com a sua mente livre, transformada, com essa mente que entende os danos do capitalismo, com essa mente que entende a importância da colaboração, da solidariedade, a importância de se viver numa sociedade onde tudo se compartilha, onde tudo se divide, onde tudo pertence a todos, né? Esse indivíduo é que vai transformar a sociedade, tá? Qual é a questão quando a gente for falar da libertadora?
né? Principal diferença entre a libertária e a libertadora, para que vocês não confundam. A libertadora, primeira coisa, ela é do Paulo Freire, sempre quando fala em pedagogia libertadora você vai para Paulo Freire. Mas por que ela é diferente da libertária? Porque a libertária, ela não é de viés marxista. O socialismo da libertária, o socialismo que dá base para a tendência libertária, é o socialismo anarquista, ou seja, você não vai ter nenhuma instituição e nem mesmo o Estado. E a pedagogia libertadora de viés marxista, você já vai ter a figura do Estado, a figura de grandes líderes, né, estatais aí, que vai conduzir a sociedade na revolução, que vai conduzir a sociedade para a transformação e que vai, de uma certa forma, também dominar essa sociedade. Todo mundo vai estar ali igual, compartilhando tudo, mas você tem o Estado como uma figura de autoridade. Na pedagogia libertária, você não tem nenhuma figura de autoridade, tá? Ela surge de um movimento onde não tem nenhuma figura de autoridade. Por isso que ela não é a mesma coisa que pedagogia libertadora. E ela, mesmo tendo nascido mais ou menos junto com os pensamentos da pedagogia renovada, ela vem confrontar a pedagogia renovada, né, ou a chamada escola nova, porque os pensadores da pedagogia libertária têm uma outra ideia de educação completamente diferente, mesmo que essa outra ideia de educação tenha recebido as mesmas influências, que foi da Revolução Francesa, dessa necessidade, né, de se alterar a visão acerca do ser humano, acerca de Deus, acerca das autoridades. A pedagogia libertária, ela confronta, se opõe à pedagogia renovada, tá bom? Então, é isso. Quais as principais características da pedagogia libertária? Vamos lá. O professor, ele é um orientador, um catalisador, né? Ele vai realizar reflexões em comum com os alunos e vai ajudar os grupos a se desenvolverem. Então, o professor não tem a missão de transmitir conhecimento e o professor também não tem a missão de mediar o conhecimento. O professor aqui na pedagogia libertária, ele é como se fosse um dos colegas daquela classe, ok? Ele vai ficar no meio do grupo misturado, sem nenhum destaque, sem nenhuma posição diferenciada dos alunos, mas ele vai se juntar com os alunos e fazer ali parte daquele grupo. E vai catalisar, né, o que acontecer ali. A relação entre o aluno e o professor é justamente essa relação de igualdade. Nós estamos falando de uma pedagogia que tem a sua base no anarquismo, ou seja, que rejeita todo e qualquer tipo de autoridade, seja por parte de pessoas ou por parte de instituições. Então, se você tem um professor, esse professor em nenhum momento na pedagogia libertária ele é visto como uma figura de autoridade ou como uma figura que está acima. Então, essa relação é de igual para igual dentro, tá, da pedagogia libertária. O objetivo da pedagogia libertária é construir uma outra estrutura educacional, né? Como eu falei, o que é essa outra estrutura? Construir uma estrutura educacional, porque você já tem até então uma estrutura educacional baseada na pedagogia tradicional e nas pedagogias liberais. Mas o objetivo da pedagogia libertária é construir uma estrutura educacional. Fazer uma análise crítica das realidades sociais nas finalidades sociopolíticas da educação. Por isso que ela é chamada de progressista. Exatamente essa é a marca das pedagogias progressistas. Elas fazem uma análise crítica da realidade social. Ou seja, o que a sociedade é, a forma como a sociedade está estabelecida, estruturada e funciona, as pedagogias progressistas ou críticas, também são chamadas de críticas, isso eu vou fazer um resumo para vocês, mas só lá no final, um resumo do Saviani, para a gente não embolar. Então, ela é considerada crítica porque ela faz também essa crítica da realidade, por isso que ela é progressista, porque ela tem justamente essa intenção de alterar a forma como a sociedade está organizada e assim superar, né, as injustiças sociais, principalmente.
Autogestionário. Essa é uma palavra-chave, vocês anotem, da pedagogia libertária. A escola deve atuar na transformação da personalidade dos alunos. Então, vamos lá, você vai falar assim, mas lá na pedagogia renovada também você tem a não diretiva, onde o aluno, ele também, onde a pedagogia renovada não diretiva também tem a intenção de transformar, né, de moldar o aluno, de moldar a sua personalidade, as suas atitudes. Mas quando eu falo aqui autogestionário, eu estou dizendo que esse processo de transformação da personalidade do aluno dentro da pedagogia libertária, ele não vai ser conduzido por ninguém, por nenhum professor, por nenhum método, por nenhuma autoridade, por nenhum conteúdo, nada disso. Esse autogestionário é plenamente o exercício em que o aluno ele é totalmente livre para poder decidir o que ele vai aprender, decidir como ele vai aprender, decidir se aquilo serve ou não serve para ele, e dentro desse processo de autogestão, ele vai se moldar. E esse processo, quando digo assim que é autogestionário, ou seja, eu mesmo gerencio o meu processo de ensino-aprendizagem. Porque na pedagogia renovada você ainda tem ali um professor que vai levar os conteúdos, que vai levar os procedimentos, você tem um professor que vai conduzir, embora o aluno vai colocar a mão na massa, né? Vai aprender a construir o seu conhecimento, mas o professor está todo o tempo ali direcionando e gerenciando. Na libertária, o professor não tem em nenhum momento essa prerrogativa. É o próprio aluno. É autogestão por causa disso, porque eu mesmo decido o que eu aprendo e como eu aprendo e quando. Então, não tem nenhuma autoridade, não tem nenhum professor, não tem ninguém que vai dizer para aquele aluno que ele tem que aprender como e quando. Ele mesmo vai fazer isso. E desse processo, ao decorrer desse processo, conforme ele vai fazendo isso, ele vai moldando, transformando a sua personalidade, né? A ideia aqui é você formar uma escola, que a gente já vai ver como ela é, e desse procedimento todo surgir um novo ser humano que vê a vida, que vê a realidade social, que vê as questões sociais e políticas de uma outra forma, e então ele vai atuar sobre tudo isso, tá? Mas tudo isso é fruto do seu processo de autogestão dentro do processo de ensino-aprendizagem. E aqui são os pontos principais. Qual é o papel da escola? Transformação da realidade no sentido libertário e autogestionada. Transformação da personalidade, ou seja, para que essa escola existe? Né? Quando eu digo de papel da escola, eu sempre estou perguntando por que existe essa escola. Qual é a intencionalidade? Lembra dessa palavrinha? Que está sempre por trás, né? Dos fundamentos filosóficos, ou seja, das ideias e dos pensadores. Transformação da personalidade no sentido libertário e autogestionário. Então, essa é a função, é o papel da escola dentro da pedagogia progressista libertária. Quais são os conteúdos? As matérias são colocadas, mas elas não são exigidas, tá? Então, você pode chegar lá na escola e decidir se você vai querer lidar com aquele conhecimento naquele dia ou não. E você é totalmente livre para fazer isso, tá? Por isso é autogestão. Ninguém manda em você dentro da escola. Dentro do processo de ensino-aprendizagem, ele não é conduzido por ninguém. Você é o único responsável por definir como você vai caminhar, tá? Os métodos é a vivência grupal, ou seja, sempre é em grupo, e na forma de autogestão, ou seja, os grupos se reúnem para aprender, mas eles são livres para poder decidir como vão fazer, o que vão fazer, sobre o que vão falar. E também todo mundo é livre para não participar do grupo, não participar de atividade nenhuma, tá?
a relação professor e aluno é não diretivo, ou seja, o professor não direciona, o professor não orienta. Por quê? Porque se é autogestionário, não pode ser diretivo, porque uma coisa entra em choque com a outra. O que eu quero dizer com diretivo? Eu quero dizer que alguém direciona. Então, se é não diretivo, é uma coisa autônoma e livre, tá? O professor é o orientador e os alunos são livres. Como é essa aprendizagem? Essa aprendizagem é informal por meio do grupo. Então, ali você não vai ter procedimentos, métodos, aquela coisa de rotina, de tudo que você está acostumado a ver dentro de uma escola, você não vai ver dentro das escolas que tem como viés essa tendência progressista libertária, que não são muitas, mas deve ter algumas, né? De todas as tendências sempre tem. Então,